Quarta, 9 de outubro, verso para memorizar. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? João 11, 25, 26. A cura do cego, parte 2. Pergunta 4. Que perguntas os líderes fizeram e como o cego lhes respondeu? João 9, 17 a 34. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: O que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado, por isso mandaram chamar os pais deles e perguntaram: Ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois esses já haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: Ele tem idade suficiente. Perguntem a ele. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhe disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Então eles os insultaram e disseram: Você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas não sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. Essa longa seção de João 9 é a única parte do Evangelho em que Jesus não desempenha o papel principal, embora seja o assunto da discussão. Assim como a questão do pecado deu início à história, os fariseus pensavam que Jesus fosse um pecador por ter curado no sábado e difamaram um homem curado como alguém que tinha nascido cheio de pecado. Nessa história ocorre uma inversão bastante curiosa. O cego passa a ver cada vez mais, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, à medida que cresce no seu apreço por Jesus e na confiança nele. Os fariseus, por outro lado, tornam-se cada vez mais cegos em seu entendimento, primeiro ficando divididos a respeito de Jesus e depois sem saber de onde ele veio. Entretanto, o relato do milagre dá a João a oportunidade de dizer quem é Jesus. O tema dos sinais em João 9 se cruza com vários outros temas do Evangelho. João reafirma que Jesus é a luz do mundo. A história também trata da origem misteriosa de Jesus. Quem é ele? De onde vem? Qual é a sua missão? A figura de Moisés mencionada em relatos de milagres anteriores também aparece nesse capítulo. Por último, há o tema da resposta da multidão. Algumas pessoas amam as trevas mais do que a luz, enquanto outras respondem com fé. A cegueira espiritual dos líderes religiosos é assustadora. Um mendigo anti-cego declarou: Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. João 9, 32 e 33. No entanto, os guias espirituais da nação, que deveriam ter sido os primeiros a reconhecer Jesus e a aceitá-lo como Messias diante de todas as evidências, não conseguiam enxergar essa realidade. Ou, em vez disso, realmente não queriam ver. Que advertência sobre como nosso coração pode nos enganar. Leia 1 Coríntios 1, 26 ou 29. Como o que Paulo escreveu nesse texto se ajusta ao que aconteceu em João 9 e como o mesmo princípio se aplica até hoje?